Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu e minha dupla, que é a Beatriz Pinheiro, nós vamos apresentar hoje sobre os conceitos de destino, livre-arbítrio e determinismo. Então, o destino, ele é concebido por uma seção inevitável de acontecimentos relacionada a uma possível ordem cósmica. Então, segundo essa concepção, o destino ele conduz a vida de acordo com uma ordem natural. E na concepção antiga, é presente em algumas mitologias, por exemplo, a mitologia grega, que é através das moiras, mas também correntes filosóficas, como no caso do fatalismo. Então, o destino era determinado por 3 irmãs conhecidas como moiras. As divindades que exerciam influência sobre os homens e deuses. Na Mesopotâmia, o destino do ser humano era determinado pelas estrelas. Os romanos, eles veneravam a fortuna, que poderia ser favorável ou desfavorável, e o fatum, que indicava como uma decisão irresistível. E através do tempo, o estudo do destino também influenciou inúmeros pensamentos e correntes filosóficas. Muitas religiões têm concepções distintas do que é e o que representa o conceito do destino, visto que na maioria dos casos o conceito se refere a um evento que está predestinado. O livre-arbítrio cristão são expressões que denotam uma vontade de escolha de cada um. Então, eles é dada uma certa situação, uma certa opção entre Deus e homem, e aí cada um tem o direito de escolha da sua opção. Então, o que diferencia do destino é que o destino ele já está predestinado. Já o livre-arbítrio não, cada um tem a sua decisão. No destino não existe na religião cristã destino, pois Deus já deu uma escolha, já oferece uma escolha para cada um. Agora irei apresentar sobre o determinismo histórico, social e psicológico. A palavra determinismo advém do verbo determinar. O verbo determinar advém do latim determinare, que significa literalmente terminar para fora, ou seja, terminar com vistas a algo externo. E o determinismo corrente na filosofia afirma que existe uma cadeia de relações casuais de causa e efeito que determina os padrões de construção no mundo, interferindo inclusive nas ações e na vida das pessoas. A parte da ideia de uma determinação da ação da vida dos indivíduos e pelo meio e pelos fatores genéticos, pelo contexto religioso ou por outro aspecto. A determinação ela tem o sentido constante no mundo, que faz necessário crer em alguma interligação de vários elementos que está relacionada ao universo. Então, saindo um pouco na questão da ciência e da filosofia, se pensarmos na questão da composição astrológica, há uma ideia central que na posição dos astros, no momento do seu nascimento de uma pessoa, vai determinar os traços da sua personalidade. Então, como exemplo, a gente tem os signos, como câncer, peixes, touro. Então, as pessoas que nascem em julho, os astros vai determinar a sua personalidade. E uma curiosidade sobre Frederick Hartz, ele foi um dos primeiros pensadores a formular uma teoria determinista contemporânea. Agora irei explicar outros exemplos, como eu apontei sobre o nascimento e a questão dos astros. Então, na concepção judaica cristã de vida, acredita que todas as pessoas que têm um destino escrito por Deus, por ele são determinados. Então, como exemplo, a gente tem a Bíblia, que tudo que está escrito na Bíblia vai ser determinado por ele.
E também temos a questão de Moisés. Tudo aquilo que aconteceu com Moisés foi determinado para uma causa que ele tinha, que era a questão de conquistar até chegar à Terra Prometida. E também outro exemplo, que os gregos antigos eles acreditavam num tipo de determinismo que ficou muito conhecido como fatalismo, que foi bem exposto nas tragédias gregas. E na mitologia grega afirma que existe três figuras divinas, que são as três Moiras, que essas três Moiras estão acompanhadas das outras divindades que determinavam os destinos dos humanos. E as Moiras, elas eram fiandeiras, que sendo a primeira dela que está representando o nascimento, a outra tecia o fio, que estaria representando a vida em si, e a última que cortava esse fio, que estaria representando a morte. E também temos a trágica história de Édipo, que foi escrita pelo grego Sófocles, que essa história de Édipo. Ele é nascido de uma família composta por Laio, o rei da cidade de Tebas, e da sua esposa Jacosta, que ao consultar o oráculo, ele descobre o destino do seu filho. Então Laio descobre que Édipo irá matá-lo se ele se casar com Jacosta, que seria a mãe dele. E Laio ordena então que um serviçal ele abandone o bebê e prende os seus pés em uma árvore, e ele foi amarrado entre Tebas e Corinto. Só que Édipo, ele foi encontrado por um pastor e ele foi levado para a cidade de Corinto. E quando chegou lá, o rei de Corinto, ele adotou Édipo, e deste modo ele foi crescido como um príncipe também. E quando ele se torna adulto, ele consulta também o oráculo, como o pai dele fez, e descobre que ele está amaldiçoado pelos deuses, que ele vai matar o seu próprio pai e vai se casar com a sua própria mãe. E deste modo, Édipo ele foge de Corinto para que esse seu destino ele não aconteça. E no caminho de Tebas, ele encontra Laio, que seria o seu pai, o rei de Tebas. E eles têm uma briga, um desentendimento, e Édipo acaba matando o seu próprio pai, como foi determinado. E na entrada de Tebas, Édipo ele se depara com uma esfinge, que essa esfinge é uma mitologia que tem o corpo de leão e uma cabeça de uma mulher. E essa esfinge, ela atormentava a população inteira de Tebas, fazendo enigma. Então, todos os enigmas que ela dissesse para alguma pessoa, e essa pessoa não correspondesse com a resposta certa, ela iria matar essa pessoa. E quando Édipo está com a esfinge, ela traz esse enigma para ele responder, que seria: qual é o animal que anda com 4 patas ao amanhecer, ao meio-dia com 2 patas e com 3 patas ao anoitecer. E a resposta seria que o homem que gatinha quando bebê, anda com 2 pernas quando adulto e com o auxílio de uma bengala quando está velho. E a esfinge, então, ela se mata após um humano responder esse enigma. E Édipo ele é considerado o rei de Tebas por sua bravura e coragem. E quando ele se torna rei, Édipo passa a ocupar o cargo do seu pai, qual foi que ele o matou. E ele acaba casando com Jacosta, que seria a sua própria mãe. E Édipo ele ficou muito triste pela morte de Laio, que ele não sabia que essa pessoa que ele encontrou no caminho de Tebas e Corinto seria o seu pai. Então, quando ele citou isso, ele não tinha ideia que ele tinha matado o seu próprio pai.
e, de algum modo, ele disse que se conseguisse descobrir quem foi o assassino dessa ocasião, seria arrancado os próprios olhos. E no decorrer dessa tragédia, Édipo descobre para o mensageiro que havia sido adotado pelo rei de Corinto e que ele era filho de Laio. Então ele descobre que o homem que ele matou em Tebas é o seu pai, e automaticamente Laio ele arranca os próprios olhos e acaba saindo da cidade de Tebas até a sua morte. Então, essa questão dessa tragédia é muito importante porque traz a questão do destino e do determinismo, que mesmo os personagens principais, Édipo, Laio e Jacosta, tentando fugir de seus destinos, eles não conseguem. Então, tudo aquilo que foi determinado vai ser determinado até o fim. Não tem como você fugir disso. Agora falarei sobre o determinismo social, que o determinismo social é a crença do que o ambiente social é o maior influenciador da vida dos indivíduos, ou seja, que acredita-se que o comportamento individual é moldado em função do ambiente social. Então, normalmente, o determinismo social ele é utilizado como um senso das pessoas como explicativo pelo velho ditado, né, que filho de peixinho é, ou seja, quem nasce em uma região pobre, por via regra, continuaria pobre. E quem nasce em uma região rica, por via regra, continuaria rica. E na ideia do determinismo social atualmente é combatida em função de liberdade do poder de escolha que a cada indivíduo possui a sua própria vida. Então, hoje o determinismo social se classifica desse modo. Agora eu irei explicar sobre o determinismo psicológico, que será o último, que o determinismo psicológico, ele diz que todo o efeito que tem uma causa, nada acontece ao acaso. E seus comportamentos, eles vêm de uma construção, e essa construção é desde a terna infância até o que você é agora. Então, todas as condições educacionais da família e tudo que você passou da sua infância e tudo que você carregou na fase dos seus relacionamentos, desde o modo que você nasceu, como você age hoje e o que você faz hoje. Então, como exemplo, muitas vezes você magoou, ofendeu as pessoas, assim você se pergunta o porquê eu tenho esse tipo de comportamento e depois você fica se sentindo muito mal com essa situação, assim você acaba fugindo desse pensamento porque eu funciono desse jeito. Então, o determinismo psicológico, ele vai investigar lá atrás o que você passou e como essas construções chegou a ser feita. E deste modo, você vai repetir as mesmas coisas e agir da mesma forma com as pessoas e vai buscar sempre a insatisfação própria. Agora iremos encerrar nossa apresentação. Essas foram as fontes da nossa pesquisa e terminamos por aqui. E muito obrigada pela atenção.